Muito se fala sobre o arrependimento e a entrega da nossa vida nas mãos de Deus. Mas afinal, o porquê eu devo me arrepender? É o que nós vamos refletir hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. E no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a necessidade do arrependimento. Na verdade, será uma série de livros onde nós estaremos abordando os capítulos do livro Arrependimento para a Vida, de David W. Dyer. É um livro que você encontra tanto a versão PDF como também a versão física no Ministério Grão de Trigo. É distribuído gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma conhecida no trabalho. São vários livros que eu até pretendo trazer também oportunamente aqui no canal para nós discutirmos os temas que lá são discutidos. Então, vamos iniciar por não um capítulo, mas algo que me chamou a atenção nesse livro, que é o prefácio. Já começa com um grande ensino. Em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Assim, nós aprendemos que o verdadeiro conhecimento vem de Deus e de conhecermos mais sobre a pessoa, sobre a palavra, sobre os atributos e sobre o que Deus requer do ser humano. Ou seja, a verdadeira sabedoria vem de cada vez mais nós termos uma intimidade com Deus. Esse é o temor do Senhor que nos leva ao conhecimento e que nos convence da necessidade do arrependimento. Muito também se fala na questão do temor, como eu posso temer um Deus que é bondoso. Só que Deus também é justiça. E o temor a Deus significa o temor de não tê-lo por perto. Quando eu conheço a Deus, o temor a Deus, como sabiamente disse alguns meses atrás, o Victor Fontana, acompanhe também o canal dele aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição, mas como ele mesmo disse, o temor do Senhor, o temor a Deus, nos afasta do pecado quando nós conhecemos a Deus. Se nós não conhecemos a Deus, ele ensina que nós nos distanciamos de Deus, mas se nós conhecemos a Deus, nós nos distanciamos do pecado, porque nós não queremos ficar longe de Deus. Nós sabemos a dor da justiça de Deus de nos afastar de Deus. Não pelo castigo, mas pelo simples fato de passar a eternidade longe daquele que é grande e que é perfeito. Além dessa que nós abrangemos, vem da visão do autor e de quem escreveu o prefácio do livro. O temor a Deus, então, é nós termos um respeito reverencioso, nós querermos agradar a Deus a todo momento. É nós termos o entendimento de que Deus tem um poder, um conhecimento, sua glória, sua misericórdia. Tudo em Deus é ilimitado. Conhecer a pureza, a santidade de Deus e que ela nos apresenta o padrão de como nós devemos viver. Como nos mostra 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. E então, dessa forma, como eu disse antes, nós temos o medo de nos afastarmos de Deus. E vai nascendo em nós o desejo de cada vez mais nós nos aproximarmos de Deus e, para isso, abrirmos mão dos nossos desejos, renunciar às nossas vontades para viver conforme a vontade de Deus. Mas, no entanto, grande parte da igreja de hoje ignora esse temor. As igrejas modernas, principalmente as
e os pregadores que aplicam a teologia do coach estão naquela fase de que Paulo adverte a Timóteo, aonde ele diz que chegaria um dia aonde as pessoas buscariam para si doutores que falariam conforme as suas próprias concupiscências. E é essa época que nós estamos vivendo, aonde o evangelho, aonde a mensagem de Deus deixou de ter Deus no centro para passar a ser o homem. Deus se move para o homem. Deus está aqui para servir o homem, fazer as vontades do homem. E de um homem mimado, diga-se de passagem. Ao invés de nós sermos os servos, tem-se ensinado que a igreja é que está para ser servida por Deus. Que a nossa vida é uma vida de ser servida por Deus e por Jesus Cristo para fazer os nossos caprichos, e não é dessa forma que acontece. E essa falta de temor, então, acaba resultando em muitos crentes que permitem e convivem com atividades pecaminosas porque o pecado deixou de ser um problema. Se eu estou pecando, mas eu estou sendo abençoado, se eu estou dentro da igreja, o fato de eu já estar na igreja não importa o que eu faça lá fora, não importa como eu seja, não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, não importa como eu trato o meu cônjuge, os meus filhos, os meus amigos, aqueles que me rodeiam, não importa o testemunho que eu dou de uma vida com Cristo. Deus é obrigado a me salvar porque eu estou na igreja. Deus é obrigado a me abençoar porque eu estou na igreja, porque eu dou o dízimo, porque eu dou uma oferta. E nós temos caminhado a passos largos para enraizar esses enganos na nossa igreja. E nós temos que começar a combater, a denunciar. E não, isso não é o jogar, não é o julgamento que a Bíblia condena. É alertar o pecado como Pedro nos ensina, como Paulo nos ensina, como o Evangelho de Cristo nos ensina e como Jesus Cristo fazia nos Evangelhos, denunciando a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. Mas, portanto, ainda há esperança porque Deus tem tentado alertar a sua igreja. E nós precisamos orar urgentemente pedindo a Deus que Ele derrame mais da sua misericórdia em nós e que Ele levante pessoas dispostas a falar a verdade, para servir de alerta, servir de alto-falante, digamos assim, para que Deus possa levar a sua palavra para aqueles que não a conhecem, mas que possa acordar aqueles que precisam ser acordados. Nós precisamos vir a conhecer e absorver, viver no temor do Senhor. Mas como nós podemos ter temor ao Senhor? Olhando para Ele, aprendendo verdadeiramente quem é Deus, aprendendo verdadeiramente como identificar a sua vontade, identificar quando é Ele falando conosco, buscando o dom do discernimento, dons que também têm ficado para trás nas igrejas. O batismo com o Espírito Santo, o dom do falar em línguas para as igrejas que acreditam, assim como eu, assim como o ministério ao qual eu faço parte. A manifestação dos dons espirituais tem sido deixado de lado, porque as bênçãos físicas têm tomado mais importância, porque é o que mostra e o que atrai pessoas para dentro da igreja, para os lobos que têm se disfarçados no meio do rebanho, possam enriquecer com as lãs que eles arrancam das ovelhas do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos vislumbrar, olhar, admirar o seu poder e a sua glória, pois o temor do Senhor vem através de um verdadeiro entendimento, de um verdadeiro conhecimento da sua palavra. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Logo, logo nós vamos começar a analisar cada um dos capítulos desse livro, assim como outros livros, não só do David W. Dyer, mas também de outros, assim como eu já falei aqui um pouco sobre um livro do pastor Eliseu Rodrigues. Eu pretendo
trazer também estudos do que eu aprendi sobre o conteúdo desse livro. Então já se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa comunidade para que nós possamos juntos, todas as semanas, crescer em conhecimento da palavra de Deus. Deixe o seu like nesse vídeo, que assim o YouTube vai notificar a você quando sair vídeos novos aqui no canal e propor para você mais canais que trazem bom conhecimento da Bíblia para que nós possamos entender, conhecer e praticar o que nós refletimos hoje. Nos acompanhe também lá no Instagram, onde todos os dias nós trazemos reflexões bíblicas para a edificação do nosso dia. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir, precisa entender ou simplesmente gosta de conhecer mais sobre a palavra de Deus. Deixe nos comentários uma frase de apoio, de incentivo, a sua opinião sobre o assunto, sugestão de reflexões para que nós possamos fazer tanto aqui quanto também lá no Instagram. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.